chamado atenção no governo Bolsonaro ou no processo, na trajetória da existência desse governo até aqui, para que a gente comece esse debate. O meu ponto, eu peço a permissão a vocês para começar, porque ele tem tudo a ver com o que vocês falaram agora, que é exatamente quem é o Jair Bolsonaro, quem são as pessoas que estão nesse governo e o apoio que estão recebendo por uma massa de brasileiros que se revelou pensando parecido ou igual a Jair Bolsonaro ou fugindo de uma oposição, de uma proposta oposta, mas aceitando as ideias e os pensamentos, a ideologia do Jair Bolsonaro. Esse, para mim, é o ponto mais grave desse governo. Por quê? Porque ele influencia, ele é capaz de influenciar essa falta de caráter, essa falta de ética, essa falta de pensamento social, de importância, de reconhecimento da importância das minorias no povo brasileiro, da diversidade, o abandono de todo o avanço nas discussões no âmbito da mulher, da própria democracia, das relações internacionais, de uma soberania dessa democracia. Isso é abandonado por Jair Bolsonaro e esse abandono ele é capaz de afetar qualquer pauta do governo, seja política, seja econômica, seja social. Isso para mim é muito grave. E Jair Bolsonaro mostra as eleições mostraram que Bolsonaro tem um apoio de uma parcela significativa da população, uma parcela importante da população. Então, por exemplo, todo esse cenário, toda essa representação de quem é Jair Bolsonaro, como o Cruz falou e como nossos áudios mostraram aqui, esse cara misógino, esse cara machista, homofóbico, reacionário, como o Marcelo falou, ultradireitista, apoiador e apaixonado por uma ditadura militar, enfim, tudo isso pode afetar e vai afetar com certeza questões muito graves e muito sensíveis da nossa jovem democracia, como muitos dizem, e de avanços que a gente começou a ter muito timidamente e agora prometem ser perdidos e a gente promete ter um retrocesso. E isso virá com apoio da população, de uma parte importante da população. O próprio Ciro Gomes, ele tem uma frase que é tradicional dele, que diz que os primeiros 6 meses de um presidente são quase de poderes absolutos, quase de poderes ditatoriais, porque se ele foi eleito com a maioria dos votos e tem uma bancada na Câmara, né, no Congresso, que seja dos apoiadores dele, ele vai aprovar qualquer coisa que ele levar para a pauta, seja a diminuição da maioridade penal, seja o armamento da população, seja, como a gente estava nas nossas discussões anteriores, a nossa gravação aqui, inclusive, a restrição a qualquer tipo de aborto, que é uma discussão que vem sendo crescente sobre o direito da mulher, enfim, qualquer pauta. Isso me assusta muito no governo do Bolsonaro. Não é algo que ele já fez, mas é o poder que ele terá e o apoio que ele terá para fazer o que ele tem de ideia na cabeça, de sentimento, de pensamento e de ideologia. Então esse é o ponto que eu queria trazer. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade ou, por favor, apresentem os seus. Para mim é isso também. Acho que o retrocesso a uma mínima agenda progressista que a gente teve nos últimos anos vai ser gigantesco. Tudo que foi conquistado numa agenda progressista vai ser perdido, porque a gente nunca teve um Congresso tão conservador e que já era conservador em outros mandatos, mas que não tinha ali uma figura de ultradireita para sancionar e dar apoio a essa voz. Hoje tem. Hoje, qualquer coisa que essa bancada BBB quiser, vai ser sancionado e vai ser aprovado pelo presidente. Mas o que eu mais tenho medo do governo Bolsonaro não é nem o governo Bolsonaro. Eu acho que o governo Bolsonaro vai ser péssimo, vai dar tudo errado. Mas o que mais me assusta, o que mais me amedronta é
o mundo que vai surgir desse governo. São pessoas que estão saindo, não sei se a gente pode chamar de pessoas, mas são seres que estão saindo das sombras e dos esgotos e que vão se sentir avalizados, legitimados para fazer o que quiserem. Se o presidente acha isso de negros, eu também posso achar e posso agredir. Se o presidente acha isso de mulher, que mulher tem que ser estuprada e só não vai ser estuprada se for feia, por que não? Se o presidente acha isso de homossexuais, eu também tenho que achar, porque eu sempre achei isso, por que eu não vou botar isso para fora? Isso já vem acontecendo em pequenas amostras desde da fatídica eleição. Isso já vem acontecendo, mas eu tenho muito medo de que isso se agigante aí, que venha um tsunami de violência nas ruas e cometido por essas pessoas que vão se sentir legitimadas. Assim, por que eu não posso fazer, já que meu presidente não é contra, ou muito pelo contrário, é a favor? Por que eu, numa briga de trânsito, não posso tirar um revólver e atirar nessa pessoa que me deu uma fechada? Mas não é isso. A posse de arma não vai ser tão simples assim. Cara, depois que o corpo estiver estendido ali no chão com um tiro na cabeça, discutir como funciona a posse de arma, quem pode ter, quem não pode, quem pode comprar, quem não pode, é tarde. Aí é mais uma vida que já era, e é isso que mais me dá medo. É o universo que vai orbitar ao redor desse governo de ultradireita. Eu acredito que essa questão dessa onda que vai ser criada a partir de hoje, né, com esse congresso, com a posse desse congresso, com a posse do novo... Lembrando, o congresso toma posse em 1º de fevereiro, né? É verdade. Um mês aí para ele governar. Tem um mês. Tem um mês para ele fazer as coisas sozinho ainda. Então, a partir desse conjunto desse contexto que vai ser formado a partir de agora, de fato vai criar uma onda que a gente não sabe onde vai levar as pessoas e vai levar o país. Mas eu acredito, né, que apesar de todos os sinais contrários, que talvez ele tenha uma carta branca, entre aspas, para fazer as coisas nos primeiros momentos, eu acho que iniciativas como essa que a gente está tendo agora, de iniciar a oposição e levantar essa bandeira desde o primeiro dia e sinalizar, olha, não vai ser fácil, né? Vocês não vão passar com o trator em cima de todo mundo, porque a gente vai fazer oposição, a gente vai estar aqui, né, levantando cada ponto, analisando cada passo que esse governo der, assim, para entender quais são as consequências, o que vai acontecer no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, porque é óbvio que a gente sempre procura uma luz, né? Tentar acreditar que alguma coisa que sairá desse governo e desse congresso será para o bem da população, terá um viés social, algo que vai trazer alguma evolução nas relações pessoais, né? Que eles, mas é uma experiência muito tênue, né? É um fiozinho só de esperança, porque todo o discurso é baseado nessa questão de mercado. Nós temos que dar tudo para o mercado, porque eles vão dar empregos para todos. Como se a gente vivesse, sabe, simplesmente disso, né? Quer dizer assim, a gente pega, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha e não precisa mais de nada na vida, né? E essa é um outro viés, além de todas as questões
já citadas também tem um retrocesso cultural, né? Porque assim, o que esse povo tá falando que, mas isso aí, quem é que quer saber disso aí? Quem é que quer saber desse livro e desse filme e dessa peça de teatro? E desse museu aí, quem é que vai querer esse museu aberto? Se vocês acham, assim, se vocês têm alguma dúvida que eles vão tentar fechar museus, eles vão tentar impedir exposições, impedir lançamento de filmes, de peças de teatro, não se iludam. Isso vai acontecer. De um jeito mas Cruz, você está falando de censura? Eu estou falando de censura direta. Eu não tenho a menor dúvida. Se a gente tem um Congresso que é majoritariamente conservador e ainda tem uma grande bancada que é chamada bancada evangélica cristã, que de cristã não tem nada, né? A famosa bancada BBB, né? Bala, boi e Bíblia. Pois é, são esses. Então, assim, se você tem alguma dúvida de que uma pauta de censura vai nascer disso, não tenha dúvida. E fique atento. Nós vamos ficar atentos, porque isso vai acontecer. E se a gente não lutar, e lutar de verdade, assim, eles vão vir para cima. A gente tem que estar preparado. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acreditam nesse viés liberal do governo, de entrega para o mercado? Por mais que o Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga e o oráculo do presidente, seja um liberal, ultraliberal, vocês acreditam que vai ter essa entrega liberal? Porque assim, eu não acredito. Eu acho que se fosse mesmo só vamos ter agora um governo ultraliberal e que vai potencializar os ganhos do mercado e tal, assim, né? Vai ter aí alguém que vai se dar bem nessa história. Mas vocês acreditam que vai acontecer essa entrega com, por exemplo, esse ministério composto, escolhido pelo Bolsonaro? Porque eu acho muito difícil você ter um governo liberal, um governo que corte benefícios e privilégios, num ministério, por exemplo, que tem 5 ou 6 militares de alta patente, né? A gente sabe que não existe ninguém que gosta mais de um privilégio ou de um benefício ou de uma aposentadoria ou de um ganhozinho aí do que um militar, né? Então, a gente tem lá o Almirante Bento, que era totalmente nacionalista e tudo mais, o Heleno a mesma coisa. Como que fica esse viés liberal para vocês com esses caras que não são nada liberais, né? Porque não é um governo liberal, né? A gente não está falando aí do governo tucano ou de um governo daquele partido que se dizia Novo, né? A gente não tá, a gente tá falando de gente conservadora, né? E gente conservadora é liberal até a página 2. O que vocês acham? Eu imagino a questão da Previdência me faz imaginar isso, tá? Da aposentadoria, da Previdência, enfim. Eu imagino uma separação do Brasil exatamente nisso também. Eu acho que a agenda liberal ela é a cara do Paulo Guedes, inclusive, apesar de ele ter todo um histórico de trabalho com ditadura, com ditadura militar. A gente vai até falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas eu acho que vai haver uma grande separação do Brasil nisso. O Bolsonaro apontou já nas considerações dele sobre a aposentadoria dos militares que ele considera que tem que haver uma diferenciação entre categorias, digamos assim, e colocando os militares como uma entidade. Uma casta superior. Os políticos também. É uma casta superior, exatamente. Exatamente. Então eu acho que ele pode, no discurso, separar o Brasil, diferenciar o Brasil nisso e promover o vale isso para mim, não vale isso para você.
Essa questão... Mas que é totalmente contrário ao discurso liberal, né? Não, totalmente contrário. Totalmente contrário. Contraditório, vai. Contrário. Mas o Bolsonaro, ele é contradição.